Olá pessoal, como vão? Tudo bem? É um prazer estar de volta com vocês em mais um programa falando de Espiritismo que vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e que fica gravado nas mídias do MAP, que vocês podem acessar aí embaixo, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, aproveitemos esse tempo juntos para reflexão, para entendermos o momento que nós estamos vivendo no mundo, que é disso que eu queria falar hoje com vocês. O título dessa nossa fala de hoje seria A Batalha Espiritual. Nós estamos vivendo na Terra uma verdadeira batalha espiritual. Mas, na verdade, não é tanto assim uma batalha. É a luz mergulhando nas trevas. Eu tenho falado muito desse assunto. Eu acho que eu tenho sido impulsionado para falar sobre isso, embora eu não tenha aquela mediunidade ostensiva, né? Eu não vejo, não ouço espírito, mas eu tenho intuição. E estou sempre, assim, com aquela coisa, né? Fala desse assunto, porque são os acontecimentos atuais. E nós estamos passando por situação seríssima, gravíssima do ponto de vista espiritual no nosso planeta. Um momento de grande definição daquela separação do joio do trigo. E por mais que a gente repita esse assunto, sempre tem uma maneira de abordar. Então eu convido vocês para abrir um pouquinho a mente, para se colocarem numa posição de espíritos, entendendo o momento que a gente está vivendo, a gravidade de tudo que está acontecendo e como isso é importante para nós, como oportunidade. Não é para ninguém ficar com medo, com receio, é para pensar assim, que bom que eu tenho uma oportunidade agora, né, de dar um salto na minha evolução. Eu vou aproveitar todos os momentos e vou ser um trabalhador da luz, que é isso que nós estamos precisando, de trabalhadores da luz, trabalhadores do Cristo, para aí sim, com o nosso trabalho, o nosso exemplo, a nossa dedicação, elevarmos a vibração desse planeta. Nós não podemos nunca ficar na condição de espectadores, esperando que a espiritualidade faça alguma coisa. Nós temos que fazer, nós somos os espíritos da Terra. A Terra vai evoluir pela nossa ação, pelo nosso pensamento, pela nossa mudança de atitude. Os espíritos superiores nos dão luz, nos dão força, participam dos resgates, nos inspiram, mas o suor tem que ser nosso, então de vocês. E nós estamos vivendo então na Terra a situação de muitos espíritos que estão dormindo, estão igual robôs, totalmente alienados para essa realidade espiritual. E como eu disse no programa anterior, o que caracteriza espíritos inferiores é a passagem não lúcida pela vida espiritual. Então o espírito fica assim, desencarna, passa na vida espiritual, volta. Desencarna, passa na vida espiritual, volta. Desencarna, vai de novo. Só que essas passagens pela vida espiritual, ele não está lúcido, ele está meio dementado, porque é um espírito que vivenciou situações de muitos erros, não tem esclarecimento, não tem lucidez para entender que existe uma vida em outras dimensões. É isso que caracteriza mundos inferiores. Então, o momento da Terra é o momento de separar os que estão dormindo para aqueles que já têm lucidez, aqueles que já vivem a luz, já querem uma vida diferente, já almejam uma felicidade, que valorizam as questões que vão além da matéria, daquele dia a dia de acordar, trabalhar, fazer sexo, dormir, ou tomar as coisas dos outros, roubar os outros, matar os outros, ser melhor do que os outros, se sobrepor aos outros, ter o poder, vantagem da sua posição social melhor, e a mente fica só nisso. Eu quero tudo de melhor para mim, material. E ele não se eleva além disso. Então,
Nós estamos num momento em que a espiritualidade diz assim: chega, vocês já tiveram muitas encarnações e agora aqueles que continuam dormindo vão dormir em outro orbe, para lá um dia despertar. E deixa essa turma aqui que já vivencia a luz entrar na era da luz. E o momento da transição planetária é isso, é a passagem das trevas para a luz. Por isso que, a rigor, não existe uma batalha espiritual, e sim o mergulhar dos espíritos da luz nas trevas, para resgatar aqueles que estão há muito tempo sem reencarnar. Muitos terão uma reencarnação compulsória na Terra, uma última encarnação, e muitos terão uma reencarnação compulsória em outro orbe. Vão ser levados para outro orbe. Então, ainda muito grande a quantidade de pessoas que estão presas às sensações físicas, aos prazeres materiais e alienados com relação à sua espiritualidade. A influência desses espíritos que estão nas trevas, nos umbrais densos, a influência deles sobre os encarnados se intensificou muito nos últimos tempos. E é isso que eu queria abordar mais com vocês. A influência das trevas. Considerando trevas, nossos irmãos que estão numa condição espiritual inferior. Muitos deles já sabem do resgate para outros orbes, que serão exilados e ainda resistem. Existem líderes lá de baixo que querem manter o poder sobre aqueles que eles escravizam. Roberto, mas existe isso? Claro que existe. Eu convido vocês a estudarem esse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia do Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. É uma obra atual que fala disso que eu estou relatando para vocês, e eu vou pegar alguns trechos dessa obra para vocês terem uma ideia do momento espiritual que nós estamos vivendo. Então, Manuel Filomeno de Miranda vai relatando aí vários mentores, espíritos, falando da situação que eles estão passando lá, de resgates, de despertar de almas, né? E eles vão dar uma informação muito importante, olha só. Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde alguns anos e infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual. Então, muitos espíritos verdadeiros criminosos têm reencarnado. Vocês têm sentido a Terra turbulenta? Parece que as pessoas enlouqueceram em geral. E pessoas entranhadas em setores importantes, às vezes, na política, no poder judiciário, na imprensa, nas instituições, nas universidades, fazendo verdadeiras loucuras. Espíritos, às vezes, inteligentes, mas que, quando têm uma condição melhor, trabalham de forma equivocada. E outros que não chegam a essas posições, mas que atuam muito no crime, no mal. Ou seja, existe uma psicosfera densa desses espíritos que se unem num padrão de pensamento baixo. E isso choca aqueles que já despertaram, que já querem viver à luz uma situação melhor. Então, é um momento de choque que nós estamos vivendo. Então, continuando. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente neste momento de luzes e sombras, que é isso, um momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta. Reencarnada, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes hórridos em que se comprazem. Estão entendendo a situação de muitos espíritos que reencarnaram e que têm transformado o mundo nisso que nós estamos vendo, uma grande confusão, e de novo se falando de guerras, e querendo mudar leis, e querendo colocar ideias absurdas na cabeça das pessoas, às vezes das crianças. E eles continuam aqui. Leis absurdas elaboram,
a fim de tornar ilegítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno, em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. É lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesses das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mais exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. E só para terminar essa parte, retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos imundos recintos que vão habitar por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo a sociedade com seu estado de carência e de decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas. E ele continua nesse relato. Vocês estão entendendo como é séria a situação? E isso aqui são espíritos de mais elevada condição que vêm através do Manuel Filomeno de Miranda nos falar do momento da Terra. Então, gente, é hora mais do que nunca de prece, de boas leituras, de compreensão do momento que a gente está vivendo, entender que nós somos participantes desse processo, que a nossa conduta é muito importante, o vigiar e orai, com que onda vocês estão sintonizando. Cuidado com as mídias sociais, cuidado com Facebook, com WhatsApp, que são maravilhosos como mídia, como informação, troca de ideias, mas cuidado para não entrar numa onda negativa. Cuidado para não entrar naquele ciclo, numa bolha em que você fica ruminando só coisas ruins. Saiam da bolha. Vejam as opiniões diferentes, reflitam e tomem Jesus como modelo e guia, que vocês não vão errar, tá bem? Na sua conduta. Usem a mente, usem o coração, usem a razão e saiam da bolha, do padrão do pensamento comum, como aquela boiada que vai toda junta para o mesmo portão, tá? Hajam com inteligência que Deus vos deu, conectados à espiritualidade superior, e vocês não vão errar. Confiem na sua intuição, mas estejam bem conectados, porque nós temos um monte de pessoas conectadas com espíritos inferiores, pessoas encarnadas fazendo uma verdadeira simbiose com espíritos trevosos, que não querem que a Terra saia da condição em que está. Então isso é a batalha espiritual, né? A gente fala da luz com as trevas, mas na verdade é a luz mergulhando nas trevas. Jesus é o governador espiritual do planeta. Muita gente não acredita nisso, muita gente mal conhece Jesus nesse mundo, por incrível que pareça. Nós temos dos quase 8 bilhões de habitantes da Terra, cerca de 2 bilhões e poucos são cristãos. Desses 2 bilhões e poucos, se você peneirar, os que realmente estudam o Evangelho, tomam a conduta cristã como um padrão de vida, mesmo tendo imperfeições, procuram se melhorar, desses 2 bilhões, dando uma peneirada, vão ficar muito poucos. Então, nessa população da Terra, estou falando só dos encarnados, poucos tomam o modelo de Jesus para as suas vidas. Poucos se preocupam numa conduta moral mais elevada, tá bem? E acontece que muitos espíritos desses desencarnados das trevas declararam uma verdadeira guerra ao Cristo. E a gente vê isso no plano desencarnados, no ataque aos cristãos. Então as duas coisas estão ligadas. Então eu vou ler para vocês aqui um trechinho dessa obra,
Olha só o que é dito pela espiritualidade. Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas adversárias do Cristo declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Muito atrevimento, né? Esses espíritos mais densos resolveram declarar guerra a Jesus e retirá-lo do calendário. Como? Influenciando os encarnados. Esqueçam essa coisa de Jesus, de amor, né? De vocês viverem uma vida regrada. Isso é coisa da cabeça de vocês, isso não é nada da realidade. Eles vão numa obsessão coletiva. Sejam livres, usem seu corpo, façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Esqueçam essas coisas, né? E muita gente segue esse caminho. Continuando, uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada. E os espíritas, vejam isso, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na terra, seriam ferozmente combatidos, ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. E a gente tem visto que nas artes, entre aspas, Jesus sendo ridicularizado, seja em desfiles, seja em teatros, a cruz usada de forma horrível, Jesus arrastado. Então, tudo isso não tem a ver com arte, tem a ver com uma influência para ridicularizar Jesus. Eu sei que em algumas pessoas isso gera uma certa polêmica, mas a gente precisa ter um respeito pela figura não só de Jesus, de Maomé, de Buda, de Moisés. Não é para fazer piada sobre isso. Não é para levar para os palcos e você ridicularizar. São seres iluminados, importantes para a maior parte das pessoas que tentam se conectar com a espiritualidade. E dentre esses, Jesus, a gente sabe que é o mais elevado, é o governador espiritual da Terra. Então, o que é que esses espíritos têm feito? Atacado as pessoas nas artes, na religião, na política. E os espíritos têm sido foco desse ataque, porque eles não querem que as pessoas se organizem num pensamento superior. Eles querem ter domínio sobre as pessoas. Isso caracteriza esses espíritos trevosos. Eles querem dominar a vida das pessoas. Eles querem dizer o que você tem que fazer. E sempre te afastando do amor. Sempre indo para a vulgaridade, para coisas inferiores. Tá bem? Então, é um momento muito grave que muitas pessoas não se dão conta que nós estamos passando. Continuando aqui, afirmavam que seria uma guerra sem quartel, nem misericórdia. E todos vimos, de um para outro momento, a figura heróica e humana de Jesus e dos seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Olha essa, em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo por ser o oponente, a devassidão e a destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Então, muitas das coisas que a gente vê, que a gente fala assim, como é que isso pode estar acontecendo? Tem a ver com influência espiritual. E, minha gente, isso não é coisa de fanatismo, de espírita, isso é realidade. Isso é informação espiritual. Mais do que nunca, vigiar e orar. Deve ser a nossa conduta, a nossa preocupação. Então, nós vivemos uma verdadeira obsessão coletiva. Eu vou ler para vocês mais um trechinho. Neste momento em que uma tremenda obsessão coletiva avança pelo planeta, são incontáveis os espíritos desse molde moral liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, na pantomima do ódio contra Jesus e os seus discípulos,
nas biografias de caráter destrutivo de mulheres e homens que edificaram bem na civilização, apresentando-lhes falhas que encontram na imaginação dos autores, tudo fazendo para confundir. Ao mesmo tempo, espalham-se meias verdades que são mais perigosas do que as negativas, porque transtornam o pensamento e a conduta das pessoas imaturas e ingênuas que ainda não se encontraram. Então, essa obsessão coletiva, isso tudo e tem um planejamento desses espíritos dos planos inferiores. Porque, gente, o espírito que está numa condição espiritual inferior, nas chamadas trevas, naquele umbral mais grosseiro, tem muitos espíritos ali vividos, inteligentes. Eles só têm o sentimento voltado para o mal. São espíritos equivocados. Mas eles se organizam, eles sabem como agir e muitos têm grande poder mental. Tem espíritos de várias ordens, tem aqueles que dominam, então eles realizam um trabalho organizado, inteligente, para perverter, vamos dizer assim, os homens, ou seja, tirá-los do caminho do amor, do bem. Eles querem dominar, eles querem ter controle, eles querem ser os deuses do pedaço deles e acham que a terra é o pedaço deles, aqui nós mandamos. Assim pensam os espíritos que estão nos planos inferiores. Então eles estão atacando muito. Ao mesmo tempo, muitos já estão sendo retirados. Então a batalha espiritual é isso, é o mergulho da luz das trevas para retirar os espíritos arrependidos que já estão em uma condição de ter um esclarecimento na vida espiritual para poderem reencarnar. E outros estão tão dementes, estão tão doentes, que vão ser resgatados e levados para outro orbe, tá bem? Então eles declararam essa guerra aí ao Cristo, né? Nós temos essa obsessão coletiva e o trabalho dos planos de luz, dos planos mais elevados. E aí nós temos espíritos de outros orbes, fiquem sabendo disso, que há aqueles que estão na atmosfera espiritual da Terra, muitos espíritos que trabalham com Cristo, são espíritos de outros mundos, que vêm aqui e que ajudam, porque existe um intercâmbio de espíritos entre os mundos, existe um auxílio mútuo. Então nós temos muitos espíritos de Sírios, das Pleiades e de outros mundos ligados a outras estrelas, né? Um dos espíritos que trabalha na Terra, essa história é muito bonita, aí eu vou falar do trabalho da luz nas trevas. Nós temos um espírito que foi uma rainha excelente na sua... uma coisa raríssima, né? É mais fácil um camelo entrar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse entrou. Isabel de Aragão foi rainha em Portugal. Isabel de Aragão realiza um trabalho maravilhoso de resgate de espíritos. E isso é relatado nessa obra, e eu vou ler aqui um trechinho para vocês. O que acontece? O Manuel Filomeno de Miranda está relatando essa ida de um grupo nesse resgate de espíritos nas trevas. Então, eles são naquela região cheia de lodo, escura, mal cheirosa, espíritos gritando, sofrendo, né? E ele vai relatar assim, nessa região trevosa, surgiu do outro lado em que nos encontrávamos um grupo espiritual, formando uma fila indiana que avançava pelo tremedal. Alguns carregavam lanternas antigas que derramavam uma claridade avermelhada, enquanto outros seguravam redes brilhantes, que se destacavam nas sombras. Spinelli, que é um dos mentores que estava lá, esclareceu-nos que era a rainha Santa Isabel de Portugal, Isabel de Aragão, no seu ministério sublime de arrancar daquele paú os espíritos que se encontrassem em condições de mudança de vibrações, tomados pelo arrependimento e necessitados sinceros de amparo. A figura da senhora deslizava à frente, adornada por um fio dourado sobre a cabeça e o pescoço como uma auréola sublime. Fizemos silêncio,
e magnetizados pela beleza do amor, vimos-la e ouvimos-la dizer: almas sofredoras que buscais a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas. E vai continuar essa palavra de Isabel de Aragão, e eles relatam que os espíritos então jogam uma espécie de rede, vamos entender aí como energia, magnetismo, e que detecta os espíritos que estão em condições de resgate, e eles resgatam esses espíritos. Aqueles que eles sentem no psiquismo, que já têm um arrependimento, que ainda estão presos àquela condição, dominados pelos líderes das trevas, mas que eles querem sair dali, e estão realmente arrependidos, e esses são resgatados. Então, Isabel de Aragão é um dos espíritos que faz esse trabalho. E quem é Isabel de Aragão? A gente vai ver nas obras espíritas, ela com outro nome, é a ministra veneranda de nosso lar, que é Isabel de Aragão e que mergulha nas trevas, segundo Divaldo, se não me engano, uma vez por semana, ela faz esse mergulho para resgatar vários espíritos. Assim como ela, existem outros espíritos com suas caravanas resgatando, e esse trabalho está muito intenso. Esse é o mergulho da luz nas trevas. Na verdade, não existe batalha espiritual, porque os espíritos inferiores nunca vão subjugar um superior. Eles vão em cima de nós, porque ainda somos inferiores, e tentam nos tirar de um caminho reto. Mas com relação aos espíritos superiores, eles não conseguem. Então, a rigor não existe uma batalha, existe um resgate. Agora, os espíritos superiores fazem isso, ó. Estão trabalhando muito nesse momento da Terra, tá bem? E aí eu vou mostrar uma figura para vocês, já que nós estamos falando dos resgates. Eu já falei sobre isso, né? Mas dê uma olhada aí na figura número 1, né? Que são as faixas vibratórias em redor do planeta. Eu já falei sobre isso. Então vejam aí na figurinha, e eu montei isso de maneira diferente, vários círculos em torno da Terra. Esse azul aí mais forte é o plano físico, onde nós estamos pisando. Vocês estão vendo um casal e uma criança, né? Eu fiz ali para... Isso é a superfície da Terra. Estão vendo a esfera número 1? Fica abaixo da Terra. Voltando aqui para mim um instantinho, o que acontece? Você tem a Terra, que é onde nós estamos pisando, e as esferas espirituais em torno da Terra, acima de nós. Mas você tem uma camada abaixo de nós. Isso é um umbral mais grosseiro, isso são as trevas. Esse é essa condição mais densa do umbral, porque o próprio umbral tem graduações. Então esse nível 1 é o nível do umbral mais grosseiro. Voltando aí para a figura. Então você tem o nível 2, o nível 3, está vendo a coluna nosso lar ali? Ela pega parte do umbral e já parte da outra faixa vibratória, até a faixa 7, onde estão os espíritos que dirigem o planeta. Você vê aí uns círculos bem em torno da Terra, são as casas transitórias. O que são as casas transitórias? São tipo, como se fosse um forte Apache, são postos avançados das colônias espirituais num umbral menos grosseiro, para resgatar espíritos que desencarnam e que não estão preparados ainda mentalmente para despertar numa colônia espiritual e nem têm assim um merecimento de passar por um sofrimento, por uma dor. Então eles passam por um estágio nessas casas transitórias, tá bem? Então na figura você vê um umbral mais grosso, né? Chamado de abismo também, um umbral médio, a faixa 2, e um umbral, já que seria uma faixa de transição, eu vou chamar de umbral light, onde se situa a colônia Nosso Lar. Então, voltando aqui para mim, essa atmosfera da Terra, essas colônias espirituais, o umbral, tudo isso está num momento de muita turbulência também, porque a transição planetária se dá não apenas no plano físico, mas no espiritual também. Então, à medida que os espíritos de luz forem resgatando, retirando esses espíritos muito densos, o que vai acontecer com aquele umbral mais grosseiro num planeta de regeneração? Ele deixa de existir. Não existe umbral, não existe abismo, não existe umbral grosso em planeta de regeneração.
Você vai ter aí uma condição cada vez mais elevada do planeta, onde o umbral deixa de existir, tá bem? Mas no momento, os espíritos estão sendo resgatados para alguns deles serem levados para outro orbe. Eu já falei muito sobre isso, vou mostrar outra figura. E a figura número 2, que é apenas para facilitar o entendimento. Dê uma olhada aí. Então você tem espíritos na Terra que desencarnam, e às vezes na Terra nem todos eram criminosos, assassinos, mas eram pessoas que tinham posição de poder, mas muito usando esse poder para o mal. Que desencarnam, está vendo o fantasminha ali, são levados para a área espiritual do outro planeta, do planeta do exílio, e vão reencarnar todos numa condição de igualdade. Ao invés de terno e gravata, aquele criminoso do colarinho branco, eles vão ter um tacape na mão e vão se juntar aos outros criminosos de vários matizes, de vários tipos, que vão continuar sua jornada evolutiva em outro mundo. Então, do plano encarnado, eles vão para o plano espiritual da Terra, e do plano espiritual da Terra vão para o plano espiritual do planeta do exílio, aquele planeta primitivo. E lá vai sendo planejada a reencarnações deles, tá bem? Voltando aqui para mim. Eu já mostrei isso antes, mas eu gosto de repetir as coisas e também para as pessoas que não assistiram, né? Então, nós estamos vivendo na Terra essa turbulência, está entendendo? Do remexer no vespeiro, dos umbrais mais grosseiros, esses espíritos nos atacando, ao mesmo tempo muitos foram levados a encarnar nos últimos anos, alguns estão aí cometendo crimes, numa condição mais direta, de roubo, de assalto com tiro, outros cometendo crimes porque muito inteligentes assumiram condições de poder, estão na política, estão nos tribunais, estão em vários lugares e ainda cometendo barbaridades, ou de forma sutil, né, se aproveitando da energia de milhões de pessoas por seu próprio benefício, ou alguns outros agindo de forma direta, roubando celular, roubando isso, roubando aquilo, mas normalmente são espíritos que querem tirar dos outros para si, de várias maneiras. Todos, ao desencarnar, que tiverem feito mal em larga escala, vão viver em outro orbe. Então, esse momento é um momento de muita influência para que as pessoas não se voltem para o amor, e de muita influência da treva para que esses que estão encarnados, que vieram desses planos inferiores, executem seus planos de domínio sobre a população. Estão entendendo como essa coisa é complicada? Eu não quero aqui, mas isso envolve política, envolve as pessoas que têm poder, envolve as organizações do crime. Nós estamos cercados de organizações, não é só no Brasil não, que nós temos traficantes, milícia, você tem a máfia chinesa, máfia japonesa, a máfia russa, você tem inúmeras instituições voltadas para o mal, organizadas, todos são espíritos que vieram lá de baixo. Quando esses espíritos forem exilados, o que acontece com a Terra? Todo esse mal, mais para frente, a gente vai ver que, cadê? A Terra melhorou muito, né? É porque, na verdade, os espíritos muito densos foram retirados. E aqueles que já fizeram algum progresso, embora estejam longe de ser santos, terão uma condição de vida bem diferente. E aí, sim, a espiritualidade superior vai abrir novos olhares. Fala-se muito da vinda de seres de outros orbes, que vão se mostrar claramente para nós, e a Terra vai viver uma outra condição. Na obra A Gênese, no último capítulo, Sinais dos Tempos, capítulo 18, item 7, olha o que Kardec, na verdade, reproduz do Espírito Arago, o item 7. Veja se ele não está descrevendo o momento atual. Porém, uma mudança tão radical dessa condição trevosa para uma condição de luz, como a que se elabora, não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido.
É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais, que podem até acontecer, mas não é daí que vem a grande transformação. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Que coisa, hein? Item 7 do capítulo 18 da Gênesis, sinais dos tempos, a geração nova. Então nós estamos vivenciando, pessoal, essa fase de enorme turbulência, do choque de ideias, da influência dos planos inferiores aqui entre nós, para tirar do equilíbrio, tirar da razão os espíritos que querem seguir na luz e incentivar aqueles parceiros que estão encarnados para o domínio, para o controle, para tirar tudo, para que eles tenham o controle e impor as suas ideias, as suas vontades, que obviamente se afastam do amor, da luz, do pleno conhecimento, da plena tranquilidade, porque querem manter o domínio, entendeu? E isso é uma característica de espírito inferior. Vocês veem a história da Terra, vão lá para o século, a Idade Média, daí para trás. É só conquista, é guerra, é um querendo dominar o outro, não é isso? Isso é uma condição de espírito inferior. Ele quer o melhor para ele e quer dominar, esmagar os outros. E aqueles que o servem mais próximo, eu divido um pouquinho com eles. Mas os outros são simples servos, no sentido de que estão lá só para... são escravos, né? E nos umbrais você tem muito disso, de verdadeiros escravos, desses espíritos que dominam os umbrais mais densos. É uma condição triste, mas isso é a realidade. Ou seja, aquilo que a gente vê na Terra de domínio, de escravidão, esses espíritos, quando desencarnam, eles vão reproduzir isso nos umbrais. E é lógico que aqueles dominados são aqueles que também sintonizaram no mal, que executaram, né, aquelas ordens com o coração cheio de ódio. Então é uma situação muito complicada. A transição planetária é a transição da era de dor para uma era de conforto, da era de treva para a era de luz. Então, para finalizar, que a gente possa, então, ter bastante equilíbrio, vigiar e orar, aproveitar o tempo, boas leituras, ter discernimento, entender as pessoas com as suas imperfeições, com as suas convicções, entender que cada um está numa faixa evolutiva e você cuidar de você, para você se colocar num padrão mental superior e desvie sua mente de tudo que você conhece da Terra. Por que não sintonizar naquilo que Jesus ensinou? Por que não sintonizar com os espíritos superiores, né? Aí você não vai estar sofrendo a influência dos encarnados. Dos encarnados, a gente deve procurar mentes superiores, né? Platão, Sócrates, Lao Tse, Confúcio, Buda. Esse sim pode ser fonte de inspiração para nós. E Jesus, acima de todos, né? Então, aproveitem o tempo de vocês, entendam o momento que nós estamos vivendo na Terra e fiquem felizes por estarem nessa turbulência, porque é a grande prova de todos nós. É o momento da gente dar um grande salto evolutivo. É esse momento. Um momento muito importante para todos nós. Aproveitem. Estudem. Trabalhem as emoções. Vivenciem o amor. Procurem se desfazer dos sentimentos de culpa, dos sentimentos inferiores. Nós estamos aqui para trabalhar essas coisas. E o MAP é um dos, vamos dizer assim, locais em que vocês podem procurar para essa transformação. Porque vocês vão estar junto de pessoas que buscam a mesma coisa e de espíritos da luz, que querem nos levar para a luz. Então, que todos nós caminhemos para a luz, para um Francisco de Assis, para um Fabiano de Cristo, para Maria, para Jesus, e até o próximo programa. Muita paz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.